E a gente vem aqui para a parte praticamente final aqui do nosso debate, que fala aqui sobre os riscos de você investir em protocolos DeFi, né? Então, os riscos são o risco financeiro. Primeiro é você perder tudo que você botou, então tenha consciência que você tem esse risco, né? Se você perder, não venha chorar para mim, porque se você ganhar, você também não vai vir chegar para mim para poder, ei, cara, ganhei aqui $2.000 nos protocolos de DeFi que tu me ensinou aí, tá? Vou te mandar $500 aqui de capilé. Não vai acontecer. Então, assim, fica de boa, entenda os riscos, entenda o que você está fazendo para depois você participar. Inclusive, a gente tem a questão das mentorias para você, as videochamadas, né? Para você ter mais confiança de fazer isso, tirar suas dúvidas, enfim, em cima desse tipo de coisa, né? Então a gente tem um risco técnico, né? E o risco de bug no smart contract, né? Que é mais ou menos a mesma coisa. Então é bem interessante a gente tá de olho aí nessas situações, né? Entender como funciona, né? As posições, como isso funciona, né? Esse problema de bug no smart contract, né? Então, quando você está assim, investindo dentro de um protocolo Ethereum, dentro de um protocolo DeFi, você tem vários riscos um em cima do outro também. Por quê? Porque você tem um risco primário, que é de estar exposto à blockchain do Ethereum. Então, a blockchain do Ethereum em si, ela pode ter um bug. E aí, esse é o risco primário que você tem. Aí você tem um risco secundário, né, que é o risco do próprio protocolo em si ter também um bug. Então, você tem que entender que esse tipo de coisa pode acontecer, né? Apesar desses protocolos serem extremamente auditados e principalmente os maiores, né, o Compound, esses maiores assim, o Wave, o MakerDAO, são protocolos que são extremamente auditados, entendeu? Então, é bem interessante a gente entender também os riscos de estar se expondo a esse tipo de coisa. Então, o risco de governança, né, que é exatamente o risco de você estar exposto a um sistema que a governança é descentralizada. Então, se alguns players, né, são mal intencionados no mercado, eles podem agir de uma maneira que não seja interessante para a maioria das pessoas que estejam né, dentro do protocolo em si. Então, vamos entender também esse risco de governança, e dentro desse risco eu incluo também as admin keys, né, que são as chaves dos administradores que eles têm na maioria dos casos dos protocolos DeFi, né, que essas chaves dos administradores elas podem ter acesso a modificar o código em si dos protocolos DeFi. Então, isso daí é um risco que você tem que entender, mas na maioria dos protocolos, principalmente nesses protocolos que a gente comentou aqui, e os maiores protocolos que tem, eles têm um roadmap bem definido no sentido de se destruir essa questão das chaves administradoras, né? Então é bem interessante a gente estar de olho e entender esses movimentos e os riscos também de governança, né? Aí tem um risco de cisne negro. Então, como é que funciona? O cisne negro, ele não tem ele não tem como a gente saber, né? E simplesmente ele é imprevisível. E por isso mesmo a gente chama ele de cisne negro, né? Uma coisa que é totalmente imprevisível que aconteça e que pode mudar completamente ali o sistema completo por um todo. Então a gente tem que ficar ligado também que isso daí é um risco que existe, né? A gente tem um risco de oráculo, que é exatamente o que aconteceu naquele hack da BZX, que foi um protocolo, que é um protocolo DeFi na realidade, mas não foi um hack em si. Eu já expliquei para vocês como foi que funcionou. Foi exatamente um risco de oráculo ali que aconteceu, por conta que o protocolo BZX só tinha um oráculo para disponibilizar os preços, que era a corretora Uniswap. Então, quando esse oráculo ficou inacessível, os preços não foram atualizados dentro do protocolo BZX e várias pessoas começaram a ser liquidadas nas suas posições de empréstimo, né? Então tem que se ligar e também ficar verificando quais são os oráculos que estão disponibilizando os preços para quais tipos de protocolo. Nesse caso, todos os protocolos que utilizam a Link
são bem mais interessantes do que os outros protocolos, né? Porque a gente sabe que a Link, ela funciona, a Chainlink, né, ela funciona com essa questão dos oráculos descentralizados, e se um oráculo falha, tem vários outros oráculos para poder disponibilizar o mesmo recurso ali, o mesmo preço, né? Então, é bem interessante. E também tem o risco processual, né, que seria exatamente o risco de você errar qualquer tipo de coisa que você fez ali na hora de fazer a transação. Por exemplo, você errou alguma taxa, alguma coisa que você vai pagar, acabou pagando uma taxa a mais ali para o minerador, e aí é risco processual. Você errou o processo e por algum desconhecimento, algum tipo de coisa, você simplesmente acabou sendo lesado porque você errou o manejo do protocolo em si.